sou a professora Renata, eu leciono matemática e hoje a gente vai ver a primeira aula da correção do segundo material impresso para o 8º ano, que ele vai trazer o conteúdo Sistema de Equações do primeiro grau, com 2 incógnitas, tanto a tradução da linguagem materna para a algébrica, como a resolução dos sistemas. Nosso primeiro tópico será justamente a tradução da linguagem materna para a algébrica. Vamos observar aqui esse diálogo entre a Mônica e o Cascão, onde a Mônica diz o seguinte: Cascão, você sabia que na cidade de Caruaru, até 31 de maio de 2020, a soma de pacientes recuperados e de casos confirmados de Covid-19 era igual a 1.007 pessoas? Desse modo, o Cascão responde: sim, Mônica, vi também que a diferença de casos recuperados e confirmados nesta mesma data era igual a 159 pessoas. Agora, chegou a sua vez de responder alguns questionamentos, considerando o diálogo que eu acabei de apresentar com a Mônica e o Cascão. Item A. Qual é o assunto da conversa estabelecida entre os personagens? De que doença eles estão tratando? Procure mais informações acerca dos métodos de prevenção desta doença e registre em seu caderno. Nesse caso aí, eles estão tendo uma conversa em relação à quantidade de casos recuperados e confirmados no município de Caruaru em relação à doença Covid-19. Dentre os métodos de prevenção, existem vários. No entanto, eu vou citar apenas alguns para os estudantes, que é justamente lavar sempre as mãos, utilizar máscaras, evitar apertos de mão, evitar também aglomerações, utilizar o álcool gel e manter os ambientes arejados. Atenção! Na situação problema anterior, o X ele vai indicar o número de casos confirmados, recuperados, e a letra Y irá informar o número de casos confirmados. A partir desta informação, tente representar algebricamente as frases de Mônica e Cascão. Vamos rever os exemplos a seguir de acordo com o que eles disseram. Nós temos aqui, a soma de pacientes recuperados e de casos confirmados da Covid-19 é igual a 1.007 pessoas. E, na segunda parte do diálogo, diz que a diferença de casos recuperados e confirmados nesta mesma data era igual a 159 pessoas. Lembrando que a letra X ela vai indicar o número de casos recuperados, enquanto que a letra Y, a variável neste caso, ela vai indicar o quantitativo de casos confirmados. Aqui eu destaquei algumas informações, algumas palavras que são importantes, alguns termos que vai nos ajudar a retirar o texto e trazer dele para a linguagem algébrica. Nós temos aqui as palavras soma, recuperados e confirmados, que vai representar justamente as minhas variáveis x e y, e que essa soma vai dar um resultado igual a 1.007. Então, se eu fizer uma soma entre o número de casos recuperados, que é representado pela letra x, e de casos confirmados, que é representado pela variável x, eu terei um total exatamente igual a 1.007. Já a diferença, ele vai me remeter a uma subtração. Sempre que eu quiser ver a diferença entre dois valores, eu preciso realizar uma subtração. Então, como aqui se trata da diferença do número de casos recuperados e confirmados, eu irei fazer uma subtração entre x e y, já que são as letras ou as variáveis que vai indicar justamente essas informações e que essa diferença ela vai me resultar em um valor exatamente igual a 159. No item C, nós temos o seguinte questionamento. O que representa cada uma dessas expressões que você encontrou? Na primeira expressão, nós temos aqui x mais y, que é igual a 1.007, onde x ele vai indicar o número de casos recuperados e y, o número de casos confirmados. Dessa forma, essa primeira equação ela vai nos dizer que se eu somar a quantidade de casos recuperados com os casos confirmados, eu terei um total igual a 1.007. Já na segunda equação, nós temos x menos y, que é igual a 159. Ela vai trazer para a gente justamente a diferença entre o número de casos recuperados, que é representado pela letra x, e casos confirmados, representado pela variável x, chegando a um total de 159. O próximo item, ele indica o seguinte: sabendo que o primeiro membro da equação ele vai ser representado pelaquela expressão que vier antes do sinal da igualdade, e que o nosso segundo membro vai ser aquela expressão que vier após a igualdade,
Como é que a gente pode fazer para identificar, nas duas equações que a gente acabou de montar, quem são o primeiro e o segundo membro? A primeira coisa que eu tenho que fazer é observar quais são as equações. Nós temos aqui a equação que foi resultado da conversa de Mônica para Cascão, que nos traz x mais y, que é igual a 1007. Como x mais y está antes do sinal da igualdade, ele vai ser o meu primeiro membro. Já a 1007, que vem após esse sinal, ele será o meu segundo membro. No segundo caso aqui, x menos y, que é igual a 159, eu tenho x menos y antes da igualdade, ele vai ser o meu primeiro membro. Após a igualdade, nós temos o número 159, o valor 159, que ele vai ser exatamente o segundo membro da minha equação. No item E, ele diz o seguinte: quais dos seguintes pares de sentenças matemáticas descrevem estas duas informações apresentadas anteriormente? Veja que aqui nós temos 3 exemplos de sistemas de equações e a gente precisa identificar qual deles vai nos trazer justamente o sistema que indica as duas equações que foram retiradas do diálogo entre a Mônica e o Cascão. Observe aqui quais foram as equações. Vejam que a primeira ela traz uma adição entre as variáveis x e y, enquanto a segunda ela traz uma subtração, que representa justamente aquela diferença entre as variáveis x e y, que vai representar número de casos recuperados e confirmados. Se a gente observar aqui no item 1, nós temos uma equação exatamente igual à que foi elaborada com o diálogo da Mônica. No entanto, a segunda equação, ela não vai trazer uma subtração, não vai trazer a diferença, ela vai me remeter a um produto, ou seja, a uma multiplicação. Então, essa primeira opção aqui, ela não está correta. Já a segunda, ela apresenta logo aqui, ó, a diferença na equação número 1, representando que a diferença entre o número de casos recuperados e confirmados chega a um total 1007. E nós sabemos que nesse caso não seria a diferença, seria a soma, ou seja, a adição. Então, observando apenas a primeira equação, a primeira equação do sistema, a gente já consegue compreender que essa segunda opção está incorreta. Nesse caso aqui, seria apenas a terceira, pois ela traz justamente duas equações que indicam a linguagem algébrica do diálogo entre os personagens Mônica e Cascão. Próximo tópico, ainda da nossa primeira aula de correção do material impresso, nós temos a tradução da linguagem algébrica para a materna. Vejam que anteriormente nós pegamos uma situação-problema, nós tínhamos um pequeno texto, o qual a gente tirou da língua portuguesa e trouxe para a linguagem matemática utilizando a álgebra. Agora nós vamos fazer o inverso. Ou seja, nós teremos um sistema de equações que ele já vem pronto e a gente vai, a partir dele, verificar quais são as situações, problemas que podem gerar a interpretação do mesmo. Observe aqui, nesse caso, Cristina, uma aluna do 8º ano de uma escola pública da rede municipal de ensino em Caruaru, estava resolvendo um problema relacionado ao quantitativo dos caruaruenses que estão em isolamento domiciliar e aqueles que estão internados. Ela resolveu um dos problemas seguintes por meio de um sistema de equação, que é justamente esse que está aqui abaixo. Nós temos aqui a diferença entre x e y, resultando em 39. E a segunda equação do meu sistema, ela me diz que o valor do x é exatamente igual ao dobro de y adicionado 3 a ele. Observando então aqui dois problemas, nós precisamos identificar qual deles, ou se os dois, irão traduzir justamente aquele sistema que a gente acabou de observar. No problema 1, nós temos a seguinte informação. No município de Caruaru, até 1/6/2020, verifica-se que a diferença entre os pacientes em isolamento domiciliar e os que estavam internados é de 39 pessoas. Sabe-se também que o quantitativo de pacientes em domicílio é 2 vezes superior ao de internados somado ao número 3. Já o segundo personagem traz um problema diferente, que ele diz assim: no município de Caruaru, até 1/6/2020, verifica-se que o produto entre o número de pacientes em isolamento domiciliar e os que estavam internados é de 39 pessoas. Sabe-se também que o quantitativo de pacientes em domicílio é 2 vezes superior ao de internados somado ao número 3. Então, observando aqui nesse caso os dois problemas, vamos resolver esse item A, o qual ele pergunta qual dos problemas apresentados anteriormente, que foi aquele que a gente acabou de ver,
os dois que a gente acabou de verificar, Cristina acabou resolvendo. Vamos analisar, então, os dois problemas para que a gente possa resolver esse item A. Observem que aqui nós temos os problemas 1 e 2 e também o nosso sistema de equações. Eu destaquei aqui algumas informações que são importantes, algumas palavras, alguns termos que vão nos ajudar a trazer da língua portuguesa para a linguagem matemática, ou seja, retirar da linguagem materna e poder compreender qual desses dois, ou se os dois, estão de acordo com o sistema que Cristina acabou de resolver. Observem que aqui no início do problema 1, nós temos a diferença entre o número de pacientes em isolamento domiciliar e internados é de 39 pessoas. Vejam que aqui nós temos exatamente essa informação. Se eu representar a variável x para utilizar, se eu utilizar a variável x para representar, nesse caso, os pacientes em isolamento domiciliar e a variável y para indicar a quantidade de pacientes internados, eu verifico que essa diferença igual a 39 vai me trazer justamente a primeira parte do problema. Ele confere exatamente essa informação. Vamos ver se a continuidade do problema vai nos informar a segunda equação do sistema. Sabe-se também que o quantitativo de pacientes em domicílio, que eu representei pela letra x, é 2 vezes superior ao de internados somado ao número 3. Nesse caso, a gente pode ver que o problema 1, ele tem sim uma relação com o sistema que foi resolvido por Cristina. No problema 2, nós temos o seguinte: o produto entre o número de pacientes em isolamento domiciliar e internados é 39. Se a gente for comparar essa informação com a primeira equação, ela diverge. Porque aqui no sistema, essa primeira equação, ela não mostra o produto entre a quantidade de pacientes em isolamento domiciliar e internados sendo igual a 39, mas sim a diferença entre eles. Continuando, ele diz assim: sabe-se também que o quantitativo de pacientes em domicílio é 2 vezes superior ao de internados somado ao número 3. Nós temos aqui a letra x, que ele representa justamente a quantidade de pacientes em isolamento domiciliar. É igual a 2 vezes y mais 3, onde esse y ele vai representar justamente aqueles que estão internados. No entanto, esse problema 2, ele não vai trazer uma linguagem materna que vai juntar, unificar aqui com o nosso sistema, ou seja, ele vai trazer uma informação que vai nos dar um sistema diferente, com 2 equações diferentes. Então, nesse caso, quando ele pergunta aqui em relação ao item A, qual dos 2 problemas ele está relacionado ao sistema de equações que Cristina resolveu, a resposta nesse caso é o problema 1. No item B, ele diz o seguinte: nesse sistema, o que representa x e o y? Observando novamente aqui o problema, aquela mesma tela que estava anteriormente, indicando as informações importantes que estão em vermelho, os termos matemáticos que vai nos ajudar a montar um sistema de equações e o próprio sistema resolvido por Cristina, nós podemos observar o seguinte: a letra x, ela vai representar o número de pacientes em isolamento domiciliar, já que ele aparece primeiro aqui na nossa equação, no nosso sistema de equações, e a letra y, ele vai indicar justamente a quantidade de pessoas que estão internadas. Se observarmos aqui o final do nosso problema, vemos que ele fala o quantitativo de pacientes em domicílio mais uma vez. Então, ele vai representar sempre a letra x. E a quantidade de pessoas que forem internadas, ele vai ser representado pela variável y. No item C, nós temos o seguinte: no sistema de equações que Cristina resolveu, o que representa as expressões x menos y e a expressão 2y mais 3. No caso aqui, a primeira, nós temos uma diferença entre 2 variáveis, que vai ser justamente a diferença entre a quantidade de pacientes em isolamento domiciliar e os que estão internados. Já na segunda expressão, nós temos aqui que o dobro de pacientes internados mais a quantidade 3, ou seja, eu tenho o dobro, 2 vezes y, que vai me indicar o dobro de pacientes internados, adicionado ao quantitativo 3. No item D, identifique o primeiro e o segundo membro da equação, a diferença entre x e y igual a 39, e também da segunda equação aqui, x que é igual a
o dobro de y mais 3. Lembrando que o primeiro membro ele vai vir sempre antes do sinal da igualdade, então para a primeira equação que a gente tem aqui a diferença entre x e y igual a 39, eu terei x menos y como sendo o primeiro membro e 39 o segundo. Já para a segunda equação, x é igual a 2y mais 3. O primeiro membro será apenas a letra x, porque ele vem antes do sinal da igualdade, enquanto que o segundo será o dobro de y adicionado 3. Na letra E, para cada sistema a seguir, descreva uma situação problema que possa traduzi-lo algebricamente. Vejam que aqui o problema ele vai trazer dois sistemas de equações do primeiro grau e com duas incógnitas. Essa é uma resposta pessoal, pois o aluno ele vai criar um problema de acordo com a sua realidade. No entanto, eu estou deixando aqui uma sugestão em relação a um dos dois sistemas. Nesse caso, eu escolhi o primeiro, o qual a gente tem a adição de x e y igual a 6 e que x é igual ao dobro de y para representar a minha segunda equação. Então, eu posso dizer o seguinte, a soma entre o comprimento e a largura de um retângulo é igual a 6. Sabe-se que a medida do comprimento, representada pela letra x, vai ser igual a o dobro da medida da altura. A partir dessas informações, quais serão as dimensões desse retângulo? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula com a continuação da correção do material impresso. Fiquem em casa.